tiden i inner enrefar moder. Las tiden i inner enrefar moder. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. 16h36, não é? 16h36. Mais um dia maravilhoso, mais um dia iluminado, mais uma bênção que nós tivemos de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, não é? Com a proteção do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe, Águila Quatai 108. De Águila Quatai 108 e também de uma grande, vasta, enorme classe de espíritos que nos acompanham, nos iluminam, nos aconselham, nos seguram por a mão. Na realidade, estamos falando de quem? Na realidade, estamos falando dos nossos abnegados mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários, não é? E toda uma outra condição de espíritos que sempre nos acompanham, nos iluminam, nos abençoam, nos guardam, nos protegem, como Tiãozinho, Justininha, como esse grandioso povo de Maiante, esse povo cigano, esse grandioso povo cigano, não é? Que sempre está lá nesse mundo físico, cuidando de cada um de nós, não é? E no mundo espiritual temos uma grande variedade de espíritos que na realidade
zelam, nos guardam, nos protegem. E aqui estamos, aqui estou eu para mais um pequeno vídeo, porque hoje é domingo, hoje os nossos templos, como eu disse de manhã, está tudo aberto, não é? Eu há pouco aqui há meia hora atrás, uma hora atrás, eu fui tentar, não é? Tentar descansar o corpo físico, porque o nosso corpo físico precisa de descanso, não é? Fui tentar descansar, dormir, só que nós médiuns que estamos na condição de médiuns, não é? Porque embora isto aconteça há muitos anos, não é? A mim, possivelmente a muitos outros mestres, ninfas, acontece o mesmo. Nós vamos deitar, vamos tentar dormir, mas acontece que sempre temos alguma coisa que nos incomode, não é? Alguma coisa que nos tira o sono, alguma coisa que a nossa visão, os olhos, como estamos no escuro, não tenho esta claridade, que eu acendi a luz, abri a janela, estava exatamente ao escuro, inclusivamente com uma música de fundo, para melhor me interiorizar, não é? Interiorizar. E dessa forma nós nos interiorizamos com uma musiquinha, nós nos deixamos levar, porque nós não precisamos de música, não é? Mas uma música quase sempre nos eleva mais depressa aos planos onde nós queremos ir, chegar, enfim. Umas vezes é possível, outras vezes não é possível, como dormir. Porque na realidade, sempre algo acontece ao nosso redor. E nós, quando fechamos os olhos, né? Isto não será novidade, penso, que para muita gente, para alguns será o início, o começo, para muitos não será novidade, mas fechamos os olhos, o que é que acontece? Estamos ali 2, 3, 4 minutos que de olhos fechados, nós queiramos, quer não queiramos, começamos a relaxar a mente, o corpo físico, começamos a olhar para dentro dos nossos olhos. Quanto mais no escuro tivermos, melhor. Começamos a entrar num padrão, começamos a entrar numa grande luz, numa grande energia, começamos a ver umas coisas assim fora de formato a se apresentarem na nossa visão, na nossa frente, até que se desenrola todo um pano, todo um cenário, muitas das vezes todo um cenário que na condição nossa.
E aqui entra a nossa condição de médiuns, não é? Aqui entra a nossa condição de médiuns. Hoje, quando eu disse que os tempos estavam abertos, e hoje, e agora, esta manhã e agora, quando digo que os tempos estavam abertos, é na realidade isso que acontece. Porque fisicamente, eles estão fechados. Porque teremos que respeitar as ordens dos órgãos superiores físicos, das nações, dos Estados. Teremos que respeitar, porque não poderá haver o contacto por conta de muita e muita coisa, não é? Como todos nós sabemos. Mas o médium não é um homem louco. O médium não é um homem doente. O médium não é um homem que esteja na condição de ser internado compulsivamente ou sem ser compulsivamente para tomar qualquer tipo de medicação ou não. Não precisamos disso. O médium tem a capacitação de nascença de poder penetrar na realidade em vários espaços, em várias matérias, em vários planos, em vários níveis, em várias condições. A essencial, aqui é o ponto importante, o ponto fulcral da questão, não é onde nós queremos ir, não é onde nós podemos ir, não é onde nós imaginamos ir. É como nós estamos capacitados ou não para ir, para chegar, para alcançar, para poder se projetar em tal lugar ou em tal ponto. Porque muitas das vezes eu faço meditação, não é? Faço meditação e quando fui inclusivamente dizer que fui dormir, eu não fui dormir. Apago a luz, meto uma música, para isso mesmo, para fazer meditação. Se der para dormir, salve Deus. O cérebro, nós enquanto estamos dormindo, tem aquele paciente que vai a um templo. Vai a um templo, não é? Vai a um templo, vai carregado de muita e muita coisa, chega lá, dá-lhe uma sonolência, chega lá, dá-lhe uma molura no corpo, chega lá, dá-lhe uma... Enfim, se manifestam de várias e várias formas. Aquele paciente, enquanto está naquela sonolência, até ouvindo uma palestra, possivelmente, está a ser manipulado, está a ser trabalhado, estão a ser retirados todas aquelas energias negativas que aquela pessoa, sendo ou não médium, pode ser um frequentador de uma casa espírita, não importa qual. É uma casa onde se manipule energias de Jesus, divino e amado Mestre, dos mundos encantados do Deus Pai Todo-Poderoso. E esse paciente, porque todos somos pacientes, nós somos médios, mas já lá chegamos. Esse paciente vai a uma casa qualquer espírita, de Allan Kardec, de Chico Xavier, de André Luiz, de Emmanuel, de salve Deus. Aqui não está em questão qual é a casa que a pessoa vai, que lhe faz bem, que lhe transmite paz, segurança e serenidade. Chega lá, houve uma palestra, houve um trecho o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, poderá ouvir, mas dá-lhe sono. Dar-lhe sono é a condição, é mesmo essa condição necessária para ser tudo limpo, tudo trabalhado, para quando aquela pessoa acordar até assim meio sobressaltada e deixa-me dormir, não ouvi nada.
ouviu, o Espírito ouviu. Assim somos nós. Nós temos que estar capacitados para... Eu vou falar de mim, como sempre, de exemplo para os maus exemplos sou eu. Para referir os bons exemplos temos o Mestre Jesus, tá? Pai Santa Branca ou os nossos mentores. Mas aqui para dar os maus exemplos sou eu. Eu, por exemplo, ontem, aqui sentado, eu poderia entrar, vamos lá, em transe, não é? Porque é uma transe. Meditação é uma transe. A gente perde quase a noção do espaço, da matéria, do corpo físico, a gente perde a noção do que nos rodeia, embora ao escuro, com os fonezinhos no ouvido, muitas das vezes com uma música agradável, nós perdemos a noção de tudo e se abre uma outra dimensão para nós, para o nosso espírito, um outro conhecimento. Nós entramos em transe, é uma transe, não é uma doidice. Entramos num estado quase paranormal, não é? Porque paranormal, mas é normal, por isso se diz paranormal. Se fosse outra condição se diria fora do normal, mas é tudo dentro do razoável e do normal. E eu ontem poderia estar numa condição, por exemplo, eu pensar assim ontem, eu agora vou fazer meditação e vou, por exemplo, até ao meu templo. Ou, por exemplo, vou ao Templo Mãe. Ou, por exemplo, vou aqui à vizinha Espanha, ao amigo Luís. Ou vou a qualquer lado. Eu ontem, eu poderia estar numa condição equilibrada, harmonizada e conseguir, sem qualquer custo, sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade. Só tem uma condição, é que nós, do outro lado, somos como esta garrafa de água, que conseguem ver o que se passa do outro lado. Não conseguem porque ela faz de lupa, não é? E nós vamos ao outro lado. Eu vou ver aqui o amigo Luís, eu poderei tocar-lhe, quase como, não é bem, é um pouco diferente, não é bem, nada é comparável com nada, tá? Mas eu na minha condição, na minha sintonia, eu chego lá, eu vejo, eu toco-lhe e ele não me vê. E nós ficamos assim um pouco confusos porque não... Mas isso foi ontem. Porque eu estava num equilíbrio, eu estava numa harmonia. Hoje vou tentar o mesmo processo. Hoje eu vou pensar assim, hoje vou fazer o mesmo processo. Mas esse mesmo processo hoje poderá não ter resultado. Eu ao entrar ao começar a baixar todos os meus níveis físicos, porque eles têm que normalmente baixar o seu aceleramento, onde um deles está aqui, é o pensamento. Eu hoje, por conta de alguma dificuldade física, que está-me aqui moendo, que está-me aqui acompanhando, que está-me aqui afligindo, eu hoje vou fazer a meditação e se calhar por conta desse problema não dou. Entro ali e aquele problema vem sempre. É uma das questões que nós para a meditação temos que largar temos que os soltar, temos que os deixar ir, temos que os vazar a nossa mente. E eu hoje, por exemplo, poderei não conseguir. Porquê? Por conta da minha condição
física do meu problema, não importa qual é, pagar a luz, pagar a água, pagar a renda de casa, não importa, um problema qualquer. E hoje, eu ontem fiz isso na perfeição e hoje eu não consegui fazer isso. Não consegui por conta disso. Quando um médium, quando nós médiuns me dizem que, por exemplo, como eu hoje disse, que é uma coisa simples, uma coisa banal, uma coisa do nosso dia a dia, que é uma condição que até não precisa muito, que até aqui cada um onde está, no lugar onde está sentado, de pé, eu posso estar de pé, eu posso estar de olhos abertos e vocês também. Se eu posso, vocês podem também. Eu não sou nem mais nem menos que cada um de vós, tá? Eu estou de pé, mas o melhor é sentar. O melhor é sentar. Nós sentamos, fechamos os olhos, não demora muito. Eu estou, por exemplo, no templo onde eu costumo ir. Já me vejo lá sentado. Eu vejo-me lá sentado. Naquele tempo que eu tenho, naquele trono que eu gosto. Quando um médium me diz que não tem condição para isso, que não sabe como é que pode fazer isso, eu dei uma explicação tão simples, por exemplo, as preces. Isto é para responder a uma pergunta mesmo, é essa. Que é uma coisa que acha impossível, é uma coisa que acha impossível acontecer porque não dá feito. Não, é assim. Claro que cada um de nós, nesta quantidade de médiuns que está dentro da corrente indiana do espaço e até fora da corrente indiana do espaço, porque neste planeta há muitos milhares de médiuns, cada um com a sua condição e capacitação, não é? Mas cada um desses médiuns neste planeta, aqui já não vamos à corrente indiana do espaço, cada um desses médiuns teve que trabalhar a sua mediunidade, teve com certeza que trabalhar a sua mediunidade. A mediunidade não está num braço, a mediunidade não está nas pernas, a mediunidade está no nosso pensamento. A mediunidade está em todo nós, em todo o corpo. A mediunidade não é só uma mão, por exemplo, que as minhas mãos neste momento estão aqui, estão fervilhando e estão como se eu tivesse milhares e milhares de alfinetes aqui nas minhas mãos. Eu olho, não vejo nada, bato, sinto uma certa coisa quando a gente tem uma dormente e bate, sinto um certo entorpecimento por todo o corpo, mas isso é normal. A mediunidade está em todos nós. Não é uma coisa que está, como eu tenho já dito, fechado dentro de uma garrafa. Não, mas nós, salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, isto não é lições para ninguém. Não é lição para ninguém. Mas se nós queremos alguma coisa, se queremos usufruir algo, porque nós usufruímos algo de bom da espiritualidade, da mediunidade. E quando eu lá atrás disse que nós médiuns somos todos pacientes, nós somos todos pacientes. Porque quando vamos trabalhar para os tronos, vamos falar nos tronos, não é? Os nossos mentores primeiro manipulam em nós. Será que eles estão manipulando as energias que eles trazem? Não, salve Deus, não.
eles não estão manipulando de forma alguma as energias que eles trazem. Estão manipulando as nossas. Estão manipulando as nossas para recebermos outras energias e outras forças. Estão retirando de nós algo negativo que nós até poderemos estar na sintonia, poderemos estar no equilíbrio, na harmonia, que nós sempre teremos alguma coisa para os mentores manipularem. Há mentores que manipulam 5 minutos, há mentores que manipulam 15 minutos, há mentoras que manipulam meia hora, 1 hora, antes de chamar um paciente. Será que essa energia é do mentor? Não. Por isso nós somos pacientes. Depois de estar tudo limpinho, se nós deixarmos na realidade vir o mentor, a mentora, então, salve Deus, começa a vir os pacientes, não é? Mas o primeiro paciente fomos nós. Fomos nós, não fomos? Fomos, com certeza. Porque eles primeiro cuidam de nós e depois tratam dos outros. Para nós não podemos contaminar os outros. Não vos deixeis contaminar por mim. Não é? Nós podemos ir contaminar uma pessoa. Tem aquele médium que bebe, que fuma estupefacientes, que vai trabalhar mediunicamente. Além de estar contaminado, está a contaminar o paciente, sem o paciente saber. Muitas das vezes cheirando mal, largando um bafo a bebida, muitas das vezes sabe-se lá o que quer dizer que seja, que está fingindo de médium, não é? Porque naquelas condições os mentores, salve Deus, mas isso vai na consciência de cada um, não estamos aqui para isso. Mas por isso nós somos os primeiros pacientes, somos nós, não é? Com certeza que sim, com certeza que sim. E nós estamos, depois de estar tudo bem, limpo, nós começam a vir os pacientes, quer sejam físicos, quer sejam desencarnados. E o que é que acontece? O que é que acontece quando nós nos entregamos na realidade ao mentor ou à mentora? O que é que acontece? Nós perdemos a noção, não é? Perdemos a noção do tempo, perdemos a noção. Sabemos que é de dia, não é? Sabemos que é de dia, com certeza. Perdemos a noção do tempo. Eu falo por mim, salve Deus, eu estou a falar por mim. Perde-se a noção do tempo, perde-se a noção de muita e muita coisa. Tá? Claro que, mais uma vez, dependendo da condição do médium. Tá? A condição do médium faz toda a diferença. Por isso, quando alguém me diz, médium, que essa condição que não está acessível a esse médium, está acessível, com certeza, ou essa ninfa, está acessível a todos nós. Claro que teremos que trabalhar, não é? Teremos com certeza que trabalhar. E trabalhar é lendo coisas, por exemplo, temas espíritas. É ler temas espíritas, porque nós temos muita matéria para poder ler que nos instruam na nossa condição.
que nos instruam na nossa condição. Não é? Temos muitos temas. Tenho muitos temas para ler que me instruam na minha condição. Tudo isto faz a diferença. Tudo isto faz a diferença. Todas estas leituras fazem a diferença. A diferença de quê? Será que eu vou ficar com a carteira cheia de dinheiro? Não. Não, eu não vou ficar com a carteira com certeza cheia de dinheiro. Com certeza que não. Com certeza que não. Mas vou ficar com a minha mente, o meu espírito, com mais conhecimento. Com mais conhecimento. E quando nós metemos na nossa sintonia que vamos ler um livro qualquer que seja sobre espiritismo, porque o tema é de espiritismo, tem que ser. A gente não pode ler um romance, ou um livro de ficção científica, ou um livro de política, ou um livro de economia, ou um livro de direito, se queremos aprofundar a nossa mediunidade. O livro de direito serve a quem está a tirar direito, a quem é advogado, a quem é juiz, com certeza. Um livro de economia serve a quem é contabilista, a quem trabalha em finanças, a quem tem escritórios de contabilidade. Um livro de medicina serve aos enfermeiros, médicos, pessoal da enfermagem, que também tenho ali muitos. Pois. Também tenho aqui muitos. Um deles é este. Onde explica, não é? Mas este livro tem outra finalidade. Teve outra finalidade. Teve e tem outra finalidade. Estes livros, a finalidade que têm é nós interiorizamos, nós mentalizamos e automaticamente chamamos para perto de nós espíritos, amigos, espíritos, os nossos mentores, que nos ajudam, muitas das vezes. Aqui não quer dizer que leia 1, 2, 3, 5 páginas, 10 páginas, não. Pode-se ler uma página e parar. Aqui não é o conteúdo que importa, é o teor. Por exemplo, eu pego neste livro, fecho. Por exemplo, ou venho aqui a o livro dos Espíritos. Pego aqui, agora penso assim, eu vou ler. O livro está fechado. Eu abro. Eu posso ler a partir daqui. Aqui onde os meus olhos baterem. Na 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento. Poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Eu posso ler aqui
uma página, outra e fechar. E ficar interiorizando tudo aquilo que eu li. Porque estes livros têm uma finalidade. É de chamar para perto de nós espíritos. Estes livros têm outra finalidade. É o conhecimento também físico. Livros de medicina, que é isto, pronto, têm a finalidade físico, profissão, economia, direito, política, jornalismo, o que quer que seja, salve Deus. Mas nós temos que trabalhar a nossa mediunidade para conseguir conseguir algumas metas, alguns objetivos para a nossa condição. Não é levianamente que eu me sentei aqui, pego neste livro, fecho e aqui com o livro fechado à minha frente, olha, então agora as palavras que venham até mim, porque eu não tenho vontade nenhuma de ler. Eu não tenho nenhuma vontade de aprofundar o conhecimento do que quer que seja. E quando não há livros físicos, há livros em PDF. Eu tenho centenas de livros. Aqui tenho eu uma coisa, aqui tenho eu uma mensagens de Pai Seta Branca, de 78, 66, que são sempre boas. Estão aqui à mão, mensagens de Pai Seta Branca. Tá? Que isto é tudo bom nós lermos. 76, está aqui, hein? De 61 a 78. Isto foi um vídeo que eu fiz. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos apagar aqui, vou pôr aqui uma folha para não haver confusão de muita gente, não é? E vou mostrar como nós temos a condição, mesmo aqui nos meios de comunicação, de achar capacitação internacional, curso internacional de capacitação trabalhador espírita, doutrina espírita, trabalhador espírita, é capacidade mediúnica, capacitação é mediunidade. Muita gente me disse assim: mas mestre, salve Deus, nós estamos na corrente indiana do espaço, na corrente indiana do espaço, é bom nós lermos outros livros, outros livros. Eu digo o seguinte: enquanto está fazendo o seu desenvolvimento, até à sua iniciação, eu não aconselho. Realmente eu não aconselho a buscar muita coisa, muita informação. Mas isso não é por conta que faça mal. É por conta que nós poderemos não estar capacitados, não é? Mas a partir daí eu não digo a ninguém para não ler, para não procurar a sua evolução espiritual. E a evolução espiritual nós procuramos em vários planos, nós procuramos em vários lugares, de várias formas. Na meditação,
Quem é que me poderá dizer que a capacitação, salve Deus, a meditação não é um meio de capacitação mediúnica? É. Isso eu posso garantir que é. Abre muitas portas, abre muito quando eu falo que nós, quando eu esta manhã falei que nós poderemos imaginar, não é? Poderemos indagar, poderemos se transportar, vamos lá. Aqui não é se meter, aqui não é se comparar com 4AI-108, nossa clarividente mãe, porque nós estamos cá por aí abaixo. Mas nós temos esta capacidade de se deslocarmos lá para onde quisermos. De uma maneira mais fraca, de uma maneira mais rudimentar, de uma maneira mais difícil, de uma maneira mais... Enfim, tudo diferente, cada um na sua... Cada vez é uma condição, nunca temos a mesma condição igual. Por isso, às vezes se torna difícil. Mas, porquê? Porque nós não estamos num verdadeiro equilíbrio, não é? Então, estes livros, estas matérias, servem para isso, para dar resposta a esse nosso irmão que não sabe como é que há de fazer, que não tem... que disse que não tinha essa condição, não é? Não, todos temos a mesma condição. Aqui não há ninguém igual a ninguém, é diferente de ninguém. Todos temos a mesma capacitação, mas todos somos diferentes, porque ninguém é igual a ninguém. Agora, nesta condição mediúnica, todos somos médiuns. Todos somos médiuns. Mestre Sol, Mestre Lua, médium, não é? Então, vamos, se queremos melhorar dentro das nossas capacitações mediúnicas, meus irmãos, minhas irmãs, teremos que, na realidade, aprofundar os nossos temos de despertar em nós as nossas condições. E poderá ser um pouco complicado, porque, como eu disse, nós ficamos assim, de barriga para o ar, esperando que as condições venham até nós. Não. Por exemplo, cada um de nós é que vamos ao templo, não é o templo que vem a nós. Aqui não é a história da montanha, não é a história da montanha, não. Nós é que temos que ir ao templo. O templo é como esta garrafa d'água, ela está ali. Isso acontece muito na parte etérica, a história do um copo d'água, mas agora isso é outra história. Um copo d'água acontece muito, mas isto é outra história. A água está ali, eu tenho sede. Eu penso assim, ai que sede, apetece-me beber, e olho para a água, não é? Mas se eu ficar assim quietinho, a água não vem matar-me a sede. Eu terei que fazer várias coisas. Terei que, dentro da lei de causa e efeito, terei que movimentar o meu corpo, terei que esticar o meu braço, terei que desapertar a tampa, terei que meter à boca, terei que beber e engolir. E matou a sede.
Agora, nesta condição, assim, eu fico com sede e a água fica na garrafa, porque ela não vem cá não passa por aqui, por obra e graça de Jesus Divino e Amado Mestre, e que acontece muita coisa por obra e graça de Jesus, do Simiroma de Seta Branca, nosso Pai, e da espiritualidade em nossas vidas. Acontece muita coisa que nós muitas das vezes não damos importância. Isto acontece, mas a história da água não acontece. Os nossos templos é o mesmo. Os nossos templos é o mesmo. Nós é que teremos que ir aos templos. Aprofundar, melhorar a nossa condição. Cada vez que vamos para lá, quer seja Ninfa-Lua, quer seja Ninfa-Sol, quer seja Mestre-Lua, quer seja Mestre-Sol, cada vez que vamos lá, nós vamos melhorar em alguma condição. Vamos melhorar alguma coisa em nós. Nem que já tenhamos ido lá 5.000 vezes. Nós vamos melhorar algo em nós. Com certeza. Com certeza. E então é para isso que nós lá vamos. É para trabalhar. Por isso, esta condição de não sou capaz, salve Deus, meu irmão, é capaz. Com certeza que é, porque neste planeta físico, mais uma vez, eu digo e afirmo, aqui não há super-homens. Aqui pode haver ricos e pobres, pode haver altos e baixos, pode haver magros e gordos, pode haver pretos e brancos, pode haver amarelos, pode haver quem tenha trabalho e quem não tenha trabalho. Mas neste mundo físico, quando Deus Pai Todo-Poderoso disser vem, não importa a condição, todos nós vamos. Pegamos na nossa malinha até a fugir e vamos. Aqui é igual, na condição mediúnica. Nós teremos que trabalhar para isso. Teremos que estar em sintonia sempre com os nossos mentores, com as lindas princesas, com as lindas princesas, né? As lindas princesas para nos auxiliar e ajudar e amparar. E nós dessa forma, com certeza que daremos melhorado as nossas condições, porque estamos a trabalhar para isso. É a história do livro. É a história do livro. Para melhorar, nós teremos que o abrir e dizer assim: mas ler e depois esquece-me. Nós lemos. Claro que eu não decorei isto tudo. Claro que eu estudei muito. Não decorei isto tudo. Não tenho isto, embora não tenho isto tudo metido na cabeça. Embora tenha a maior parte. Há muita coisa que passou. Eu já li este livro várias vezes. Não tenho todo aqui guardado na cabeça. Eu já li aqui o acervo 4A108, eu já li estas cartas do Pai Seta Branca, eu já li. Não tenho tudo aqui, porque senão já tinha estourado, rebentado, já tinha entrado em paranoia, em parafuso, endoidecido, emparecido, CK, e nessa altura é que teria que ser mesmo internado compulsivamente, porque já tinha passado da ideia. Não. À medida que vai chegando, eu leio. Esqueci. Mas na primeira oportunidade eu vou buscar o que li aqui. O que está guardado aqui. Na primeira oportunidade, na primeira perspectiva que aparece, para eu lembrar o que está aqui, o que eu li, eu vou lembrar. Na primeira ocasião, eu vou lembrar tudo o que está aqui. Tudo. Na primeira ocasião eu vou lembrar tudo que os espíritos transmitiram. As oportunidades da vida.
são as oportunidades. Esta faz a diferença da nossa capacitação mediúnica, meu irmão. De podermos ou não se deslocar. A porta física está fechada. A minha porta da rua, de casa, está fechada. A porta da rua, que dá acesso aqui ao prédio, está fechada. Mas eu ponho na rua. Está ali uns banquinhos à sombra, posso fechar os olhos, estar aqui 1 minuto, 2, 3, quando estou lá sentado à sombra. E no fim estou aqui conversando com todos vós. Agora estou falando sozinho que não um doido, não é? Quando acabar, fico conversando com todos vós. Mas agora estou sozinho, que não um doido. E então é isso que eu tinha para falar neste pequeno vídeo que já vai com 49 minutos. Pois é, brincando, 50 minutos. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado domingo. Que Jesus, divino e amado Mestre, todos abençoe, ilumine. E vamos sim a ter fé. Vamos a ter fé, cada um de vós tenha fé em vocês. Acreditem em vocês. Sejam médiums ou não sejam médiums, porque médiums todos somos neste planeta. Sejam da doutrina ou não, da corrente indiana do espaço ou não sejam. Vamos a ter fé em nós. Não é andar passeando, não é perder o tempo de um lado para o outro, só gastando. Retiremos algum pouco tempo para nós, porque tudo isto nos faz muita falta. Fora estes livros físicos, como eu há pouco ia dizer, tenho aqui mais 100 e qualquer coisa de livros que eu baixei para ler. Chico Xavier, André Luiz, Allan Kardec. Allan Kardec tenho a maioria, tenho quase, acho que tenho todos. Allan Kardec, isso tenho tudo fisicamente. Da doutrina, de outros espíritos, Emmanuel, de outros. Tenho aqui 100 e tal livros em PDF. Que quando, das mais variadas formas, mas são livros, a maioria, quase tudo, são trazidos por os espíritos. Vivências dos espíritos que nos transmitiram a nós por intermédio de um médium. Logo, são umas condições válidas. Eu digo assim, poderão perguntar-me assim, então, quando eu ler um livro de Allan Kardec, será que Allan Kardec vem até mim? Não. Allan Kardec foi o autor, foi o descodificador da religião espírita, não é? Foi o descodificador. Mas quando nós pegamos num livro de Allan Kardec, da doutrina espírita, as mensagens trazidas pelos espíritos, nós poderemos ter ao nosso lado o nosso mentor. Primeiro ponto é o nosso mentor. Esse é que nós temos que ter ciente. Não é nós pegar no tal catálogo do livro e ir buscar um mentor juntinho, Manuela, Luísa, a Maria, quem quer que seja. O nosso mentor, esse com certeza estará. Poderá ser esse povo de manhã, povo de Cachoeira, povo de Aruanda, povo das matas, pode ser povo cigano, pode ser um povo qualquer. Salve Deus, qualquer dentro do respeito. Pode ser um espírito individual que nós não conheçamos. Eu tenho aqui uma carta que eu não li. Eu perguntei qual era a terra, ninguém me respondeu. Mas tenho aqui uma carta que eu um dia já não me lembro, pronto, há uns anos escrevi. De um espírito. Por isso, quando nós vamos pegar num livro, o nosso mentor, esse vem. Esse está-nos dando força, incentivando. Mas também depende da nossa condição, da nossa condição mental.
porque se nós estivermos trazendo negatividade, virá até nós espíritos pouco bons, não é? E nós ficamos com insatisfação, com cansaço logo, com até não querendo ler mais, aborrecendo, chateando, e isto não diz nada, para que é que eu fui ler, para que é que eu fui estar com isto, e para que é que eu fui gastar este dinheiro, e para que é que... Tudo isso são sintonias dos vales negros, porque quando é os nossos mentores ou os espíritos de luz, não é esse pormenor, porque todo o tempo que nós dedicamos a um livro é cultura, é conhecimento para o nosso espírito e para a nossa mente. É quase uma autoavaliação a nós mesmos. Meus irmãos, minhas irmãs, de todos eu me despeço. De todos eu me despeço mesmo, com muito amor e muito carinho. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos ilumine e abençoe. Salve Deus. Hoje, domingo, dia 24 de maio. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade.